E aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Christian e hoje eu vou falar sobre 7 indicadores importantes para você quando você for analisar uma ação. Eu sei que temos muitos indicadores, porém eu prefiro estudar alguns, analisar alguns, eles já vão dar uma base melhor de como eu vou investir, em quais empresas eu vou estar investindo. Esse vídeo ele vai te ajudar a entender um pouquinho esse mundo sobre os indicadores, porque analisar os indicadores é algo importante. E eu sei que você que está começando, você vai se sentir um pouco perdido, porque tem vários indicadores. E hoje a gente vai ver alguns de uma forma bem simples, com alguns exemplos para vocês entenderem. Então, eu espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo. Se você é novo por aqui, eu te convido a entrar no grupo do WhatsApp, eu vou estar deixando o link na descrição e também no comentário fixado. Lá vocês podem trocar as experiências, vocês podem perguntar sobre todas as dúvidas que vocês possuem. É uma comunidade gratuita e vocês podem ficar à vontade para trazer todas as questões que vocês quiserem. Não esqueça de se inscrever aqui no canal para estar fortalecendo e me incentivando a continuar trazendo conteúdos como este para vocês. Bora lá ver o nosso primeiro indicador. O primeiro indicador é o PL. O que é o PL? Preço sobre lucro. Esse indicador ele demonstra o quanto que o mercado está disposto a pagar pelos lucros de uma empresa. E esse indicador ele é calculado dividindo o preço da ação pelo lucro por ação que ela produz, anual de todo o ano, de todo o exercício fiscal. Então, por exemplo, assim, se uma empresa custa R$ 50 a ação dela, vamos supor, por exemplo, Vale, R$ 50. Nos últimos 12 meses, a Vale teve um lucro por ação de R$ 5. Se a gente dividir 50 por 5, vamos ter 10. Então, o PL de Vale vai ser 10. Isso significa o quê? Que eu estou disposto a pagar R$ 10 para cada R$ 1 de lucro. Deu para entender? Então, vamos mostrar aqui na prática. Vale está hoje com PL em 5,33. Isso quer dizer que os investidores eles estão dispostos a pagar R$ 5,33 para cada R$ 1 de lucro que Vale tem no exercício fiscal. Mas, Christian, e quando o PL é negativo, o que isso significa? É bom ou é ruim? Quando o PL está negativo, significa que a empresa teve prejuízo no ano fiscal. O lucro por ação ele foi negativo. Por isso que o PL ele vai ser negativo. É importante que você talvez analise o setor como um todo. No caso da Vale, você deveria de pegar então todas as outras mineradoras, comparar essas ações. Assim, você ia ter um parâmetro de quanto que os investidores estão dispostos a pagar por ações daquele setor. E nem sempre um PL baixo, como por exemplo R$ 2 ou R$ 3, ele é bom, pois isso também pode indicar que o mercado ele está um pouco negativo, assim, está com expectativas negativas para a empresa. Enquanto que um PL muito elevado, ele pode representar que existe uma expectativa muito grande, ou seja, as pessoas estão dispostas a pagar mais pelo lucro da empresa, como por exemplo, se a gente for pegar agora que os bancos estavam tendo retornos mais baixos, né? Eles estavam tendo PLs mais elevados, como por exemplo Bradesco, Santander, porque eles estavam tendo um lucro menor. Ou seja, os investidores precisavam desembolsar mais dinheiro para comprar ações. Mas o lucro dessas empresas estava pequeno, estava mais baixo. Então, os investidores acabavam depositando expectativas, né? E por isso que pagavam um PL mais elevado. Ou empresas quando ela tem um potencial assim de valorização, então o pessoal acaba pagando mais, já que espera um alto potencial de valorização. E isso quer dizer que o PL ele vai depender também de setor para setor. Alguns setores vão ter PLs mais elevados, outros setores vão ter PLs mais baixos. Então é por isso que é importante analisar o setor como um todo. Eu vou mostrar para vocês como que vocês podem fazer uma comparação de empresas. Vocês vão vir aqui no Investidor 10. Na verdade, eu não sei se essa função aqui, se ela está só no Investidor 10 Pro. Vamos, por exemplo, pegar os bancos.
BBDC4, adicionar, Thumb 4, BBDC4, Thumb 4, BBAS3. Aqui a gente consegue ver na prática como que isso funciona. A gente pode perceber que Banco do Brasil está com um PL bem mais baixo do que os seus pares. Obviamente que BBDC4 e Thumb são bancos privados e o Banco do Brasil é um banco estatal. Como Santander e Bradesco tiveram queda nos seus lucros nos últimos tempos, nos últimos trimestres, agora eles estão começando a se recuperar, eles estão com PLs bem mais elevados. E isso em si não quer dizer que eles sejam ruins. Eles estão passando por uma fase ruim, de lucros mais baixos. Banco do Brasil está lá em alta, está tendo recorde de lucros trimestre após trimestre, mesmo com todas as dificuldades que estamos passando no setor. Por isso que ele está com PL bem mais descontado. Ele está lucrando muito e as cotações, apesar disso, elas até que subiram, mas não subiram tanto assim em comparação com o ano passado, por exemplo. Ele subiu, mas não subiu tanto. E o lucro do banco subiu bastante. Por isso, um PL tão baixo. Agora, vamos para o nosso segundo indicador, que é o ROI, retorno sobre o patrimônio líquido. O ROI, ele mede a eficiência que a empresa utiliza o capital dos investidores, dos seus acionistas, para gerar lucro. Ele é calculado através da divisão do lucro líquido pelo patrimônio líquido. Vamos supor que no trimestre ela tenha tido lucro de R$1 milhão. E o capital, patrimônio líquido dessa empresa, ele é de 10 milhões. Isso significa que o ROI ele vai ser de 10%. Afinal de contas, ela teve um lucro de 1 milhão para um patrimônio líquido de 10 milhões. Esse indicador ele demonstra se a empresa está conseguindo ter um bom retorno sobre o patrimônio dela. Se eles estão usando de forma eficiente esse patrimônio. Por isso que eu considero o ROI como um dos indicadores mais importantes para vocês analisarem. Bora ver na prática. Novamente com o nosso exemplo de Banco do Brasil, Bradesco e Santander. Lembrando que o primeiro é Banco do Brasil, Bradesco e Santander. Nesse exemplo aqui, o que a gente tem? A gente consegue perceber que Banco do Brasil está com um retorno sobre o patrimônio líquido dele de 18,08%, enquanto que os pares Bradesco está com 8%, quase 8%, e Santander 9,82%. Isso aqui ele está relacionado à questão do lucro. Como os bancos tiveram uma queda nos seus lucros, eles acabaram diminuindo as suas margens. E isso faz com que o retorno sobre o patrimônio deles acabe caindo. E lembram que eu falei que Banco do Brasil está com um lucro muito alto? Ele consegue reverter mais através de uma boa gestão. Ele tem um retorno maior sobre o seu patrimônio. Por isso que é importante você procurar empresas que tenham um ROI próximo a 10% ou maior. Isso já demonstra que a empresa está fazendo um bom trabalho, está conseguindo trazer um retorno bem interessante para os acionistas. Lembrem sempre de analisar o ROI também por setor. É importante você sempre fazer esse estudo mais detalhado por setor, porque alguns setores eles vão ter margens menores, eles vão ter um ROI menor, um PL menor e vários outros indicadores. Então é importante que vocês sempre analisem o setor. O nosso terceiro indicador ele fala sobre a margem de lucro. Dentro da margem de lucro, a gente tem a margem bruta, a margem operacional e a margem líquida. A margem bruta ela vai medir a rentabilidade das vendas, subtraindo apenas o custo dos produtos que foram vendidos. Já a margem operacional ela vai levar em consideração todos os custos da operação para você vender o produto, como por exemplo, salários, as despesas administrativas e outras coisas. E o último indicador, a margem líquida, que é aquilo que sobra. No final das contas, o que restou? Vai mostrar o lucro final da empresa, já descontando os impostos e tudo mais. No nosso exemplo prático, se uma empresa tem uma receita de 1 milhão e tem um lucro líquido de 100 mil reais, isso significa que a margem líquida, que o lucro líquido vai ser de 10%. Bora ver na prática? Bom, se analisarmos na prática, a gente vai ver que
Banco do Brasil, ele teve uma margem líquida de 12,16%, Bradesco 6,06% e Santander 8,81%. O investidor 10, ele é muito bom porque ele traz aqui do ladinho todo bem detalhado o que significa cada indicador. Então, aos poucos, vocês podem ir estudando sobre cada um desses indicadores e vocês vão poder criar um parâmetro. Quais indicadores que eu vou analisar para comprar uma empresa, para comprar uma ação. Isso daqui é um luxo, porque há poucos anos atrás não se tinha nada desses sites, desses locais para você poder pesquisar sobre as empresas. O acesso ele era muito mais difícil. A gente não tinha essas ferramentas de comparação, tinha que ser tudo feito à mão. Ou seja, hoje está muito fácil investir. A gente tem muita informação sobre as empresas. A gente tem muita coisa no RI de cada empresa e tem esses sites maravilhosos. Eu gosto muito do Investidor 10. Tenho o Investidor 10 Pro e vale muito a pena. Tem muita ferramenta bacana nele, principalmente para quem está começando, para quem precisa dessa ajuda, digamos assim, para poder analisar, para poder coletar informações. O Investidor 10 ele ajuda bastante. As margens, vocês precisam ficar atentos, porque assim, se uma empresa está com uma margem muito baixa, se alguma coisa der errado, ela vai se ferrar. Então, fiquem atentos às margens. E também, novamente, olhem o setor. Alguns setores, eu vou mostrar na prática para vocês, alguns setores eles vão ter margens apertadíssimas, muito pequenas. Vamos analisar. Olha só, pessoal, eu estou aqui com a Raia Drogasil. É uma das maiores do setor farmacêutico aqui, né? Tem farmácias espalhadas pelo Brasil todo. Olha a margem líquida dessa empresa, 2,86%. E observem o histórico, sempre margens muito baixas, muito pequenas. A média histórica é de 3,44% de margem. Olha só o tanto de receita que ela teve em 2023, 33 bilhões, e ela teve uma margem de apenas 1,09 bi de lucro. Ou seja, circula muita grana, mas tem uma margem minúscula. Claro que é um setor muito perene, apesar de suas margens serem baixas, serem bem baixas. Mas a Drogasil vem fazendo um ótimo trabalho. Se a gente analisar o máximo aqui, vocês vão ver que ela nunca teve prejuízo. Apesar de suas margens apertadas, ela vem mostrando um ótimo desempenho nos últimos, desde 2009. Então, fiquem atentos às margens e analisem por setor também. O próximo indicador é o Dividend Yield. Eu sei que algumas pessoas vão falar, mas dividendo não importa. Mas assim, se você está recebendo dividendos, é porque a empresa está tendo lucro. E isso é bom. Se uma empresa paga R$2 de dividendo e o preço dessa ação é R$40, ela está pagando 5% de dividend yield ao ano. Agora, se essa mesma ação pagasse R$4 de dividendo, ela estaria pagando 10% de dividend yield, já que o preço dela é 40. R$4 vão ser 10%. Mas é sempre importante ficar atento e não comprar uma empresa só pelo dividendo alto. Algumas coisas podem estar sendo escondidas por trás desse dividendo. Já que se a empresa está distribuindo seus lucros com os acionistas, isso quer dizer que ela não está investindo. E talvez isso não seja saudável para o longo prazo. Afinal de contas, precisamos de empresas que pensem em investir para o futuro. A gente quer comprar uma empresa para ter ela daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos. Então, às vezes, ela distribuir todo o seu lucro não é muito saudável. Afinal de contas, isso mostra que ela não está sabendo o que fazer com esse capital. Em vez de investir para poder retornar maior valor aos acionistas, ela só pensa em distribuir seus dividendos e às vezes é até uma prática para chamar a atenção dos investidores. Então, fique atento a isso. E talvez as empresas elas possam estar pagando 20% de dividend yield e daqui a alguns anos ela vai ter que reduzir isso para 5%, ou até menos, por exemplo. É melhor focar em empresas que tenham um bom histórico de pagamento de dividendos. Pode até ser menor, mas o importante é ter regularidade. Isso demonstra que
a empresa lucra com regularidade, investe uma parte do dinheiro e também retorna uma parte desse lucro para os seus acionistas. Esse é o mundo perfeito, por exemplo. Nem todas as empresas fazem isso. Algumas empresas vão pagar mais em alguns períodos, vão pagar menos em outros. O próximo indicador é o EV sobre EBITDA. Algumas pessoas vão falar que é EBITDA, e enfim, mas não muda nada. O EV, ele significa o valor de mercado dessa firma, dessa empresa, mais as dívidas que ela possui, descontando todo o caixa. Já o EBITDA, ele é o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. E esse indicador, ele representa a capacidade da empresa de gerar lucro com as operações que ela tem. Então, nosso exemplo prático. Se uma empresa tem um valor de mercado mais as dívidas menos o seu caixa de 500 milhões e ela tem um lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização de 50 milhões, isso significa, se a gente dividir o EV sobre o EBITDA, 500 dividido por 50, a gente vai ter o resultado de 10. Isso indica que a empresa está valendo 10 vezes o seu lucro operacional. Lembrem-se, lucro, o EBITDA é o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. O lucro da operação dessa empresa, que eu citei como exemplo, era 50 milhões. Deste lucro, ela ia ter que reduzir todas essas coisas que eu falei. Os impostos, depreciação, amortização, enfim, os juros de dívidas e tal, essas coisas assim. Um EV sobre EBITDA entre talvez ali 4 até 10 por aí, ele já demonstra ser um EBITDA saudável. Você está pagando, por exemplo, 4 vezes o lucro operacional dessa empresa, 5, 6, 7, 8 até 10 vezes. É preciso ficar atento que também podemos ter um EV sobre EBITDA negativo. E isso vai demonstrar que a empresa teve prejuízo operacional. Então, ela não conseguiu ter uma margem para chegar a ter lucro. Então, ela acabou não tendo esse lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. E também tem outra questão que você precisa ficar atento, já que se, por exemplo, essa empresa ela está extremamente alavancada, ela vai ter que pagar muitos juros, muito imposto. Esse indicador ele não vai levar isso em consideração. Então, usar apenas o EV sobre EBITDA como um apoio. É preciso ficar atento, porque como esse pagamento de impostos ele vai vir depois do EBITDA, a gente está fazendo o cálculo antes desses descontos. Então é preciso ficar atento a isso. Mas eu considero o EV sobre EBITDA, ele é um bom indicador, né? Mas você precisa também ter noção de que ele está trabalhando com o lucro antes dos impostos, juros, depreciações e amortizações. Então, todos esses indicadores que eu estou trazendo, é importante você analisar eles como um todo também. Não apenas você pegar, como eu vejo muita gente fazendo, ah não, essa empresa tem o PVP abaixo de 1, vou comprar. Ou essa empresa tem o PL baixo, eu vou comprar. Sempre analisem vários indicadores. Não apenas comprem através dos indicadores. Tentem analisar de uma forma um pouco mais ampla também, olhando para o futuro. O que pode acontecer, quais riscos, o que já aconteceu. Sempre analisar de uma forma um pouco mais ampliada. Não foque apenas em um indicador. Se essa empresa tiver um valor de mercado muito baixo e ela tiver um lucro antes de juros e impostos alto, isso vai acabar tendo um EV sobre EBITDA bem baixo. Isso pode demonstrar que essa empresa ela está sendo subvalorizada, não está tendo o devido valor a essa empresa. Enquanto que se esse EV sobre EBITDA estiver muito alto, isso pode indicar que a empresa está um pouco cara demais, já que você está tendo que pagar muito por essa empresa, por esse lucro operacional, antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. O nosso próximo indicador, ele tem a ver com a análise da dívida da empresa. É muito importante vocês analisarem
se a empresa está muito endividada. E aqui eu vou reforçar para vocês que vocês precisam analisar os setores. Alguns setores vão ter mais dívidas, porque eles precisam se alavancar para poder gerar um retorno lá no futuro para os seus acionistas. É assim que as empresas elas vão crescendo ao longo dos anos. Elas investem, daqui 2, 3, 4 anos, elas vão ter esse retorno sobre esses investimentos que elas estão fazendo. Como, por exemplo, as empresas de transmissão, Taesa, Transmissão Paulista e várias outras. Essas duas são as mais conhecidas. CPFL também, que elas precisam fazer essa geração de dívida para poder ter o seu retorno lá na frente. Então, elas normalmente vão ter uma dívida um pouquinho mais elevada. E esse indicador em questão é o dívida líquida sobre o EBITDA. Que se vocês lembrarem do que eu falei agora há pouco, o EBITDA é o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. E esse indicador ele vai demonstrar o quê? Você vai pegar a dívida líquida da empresa, você vai dividir pelo EBITDA. Essa divisão ela vai trazer o quanto tempo, quantos anos a empresa levaria para pagar toda a sua dívida usando esse lucro operacional. Por exemplo, se uma empresa tem uma dívida líquida de 200 milhões e ela tem um EBITDA de 100 milhões, a relação da dívida dela com o EBITDA, essa divisão, a gente vai ter o resultado de 2. Ou seja, essa empresa ela levaria 2 anos para pagar suas dívidas usando esse lucro operacional. Isso que muitos investidores eles consideram que o indicador dívida líquida sobre EBITDA até 3, ele está tranquilo. Como eu falei para vocês, alguns setores vão ter as suas médias um pouquinho acima disso. Talvez até 4 vezes, até um pouco mais em algumas empresas. Por isso que nem sempre você vai olhar, mas essa aqui está dívida líquida sobre EBITDA em 4. Mas talvez é normal no setor ter essa dívida líquida sobre EBITDA em 4. Enquanto que em outros setores talvez seja normal termos uma dívida líquida em 2 ou até menos. No caso da Raia Drogasil, ela tem uma dívida líquida sobre o EBITDA de 0,77. Ou seja, em menos de um ano, utilizando o seu lucro operacional, ela pagaria toda a sua dívida. Enquanto que, se formos olhar, por exemplo, Taesa, vamos pegar aqui. Taesa, que é do setor de transmissão, ela já tem uma dívida líquida sobre EBITDA em 3,61. Ou seja, quase 4 anos de lucro operacional para ela pagar a sua dívida. O nosso próximo indicador, ele fala sobre o lucro por ação. Esse indicador ele vai trazer o quanto que a empresa está crescendo em termos de lucro por cada ação que ela tem. Por exemplo, esse indicador vocês podem olhar, por exemplo, o histórico, para vocês verem se o lucro por ação da empresa se ele vem crescendo nos últimos anos. Isso vai trazer meio que uma métrica que demonstra que a empresa vem crescendo receitas, vem crescendo suas margens, talvez, né? E também crescendo o lucro. Afinal de contas, se ela está tendo essa expansão do LPA, demonstra que ela vem gerando bastante lucro para o acionista, consequentemente, lucro por ação. Um exemplo bem básico é que se a empresa tem um lucro líquido de 1 milhão e ela possui 1 milhão de ações em circulação, ela vai ter gerado R$ 1 de lucro por cada ação. Então, se essa empresa tiver um payout, que o payout é a margem que vai ser passada aos acionistas como proventos, né? É o quanto que a empresa vai pagar. Se ela vai pagar só 25% desse lucro ou 50%, então a gente fala sempre assim, um payout de 50% de proventos. Se esse caso a empresa teve um lucro de R$ 1 por ação e ela distribuir 50%, o dividendo ou o JCP, que é o juro sobre o capital próprio, vai ser de 50 centavos. Então, se você saber quanto que a empresa vai ter de lucro por ação, você vai estar podendo calcular preço teto, vai poder fazer essas comparações. Então, quanto que eu posso pagar se eu vou receber tanto de dividendo
se ela está lucrando tanto, quanto que eu vou receber? Inclusive, se você tiver interesse, eu vou deixar aqui no card um vídeo que eu falo sobre como calcular o preço teto projetivo, se você tiver interesse, para você saber o quanto que você pode pagar de acordo com os lucros das empresas. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e não esqueçam de se inscrever aqui no canal para estar fortalecendo esse meu trabalho aqui no YouTube. Fiquem bem e a gente se vê até a próxima. Valeu!